E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos corrigir a atividade lá do capítulo 3, que se debruça sobre a filosofia aristotélica e a filosofia helenística, beleza? Bora lá! A questão 1 fala o seguinte: a felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre é a mais justa e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas, a melhor nós a identificamos como felicidade. Ao reconhecer a felicidade, a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como letra A, busca por bens materiais e títulos de nobreza. Letra B, plenitude espiritual e ascese pessoal. Letra C, finalidade das ações e condutas humanas. Letra D, conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. E letra E, expressão do sucesso individual e reconhecimento público. Bem, pessoal, diante do conceito de Aristóteles, principalmente lá quando ele vai falar no texto A Política, nós nos debruçamos sobre algo que tem como finalidade as ações e condutas humanas. Então, tudo que o homem faz, o objetivo real de todas as ações do homem, segundo Aristóteles, seria a própria felicidade. Então, a correta aí seria a letra C. Questão 2. Alguns dos desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários, outros nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. Isso daí é o texto de Epicuro de Samos, Doutrinas Principais. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim, então a questão aí é sobre epicurismo, então se você souber o que é o epicurismo, você vai saber qual é a resposta correta, certo? Qual é o bem viver segundo o epicurismo. Letra A, alcançar o prazer moderado e a felicidade. Letra B, valorizar os deveres e as obrigações sociais. Letra C, aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. Letra D, refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. E letra E, defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. Então, pessoal, a que mais se aproxima aí do epicurismo seria a letra A, alcançar um prazer moderado e a felicidade. Segundo o epicurismo, nós devemos entender como funciona a realidade e nos colocar no mesmo fluxo para onde essa realidade aponta. A partir do momento que nós nos colocamos contra esse fluxo, nós acabamos recebendo e sofrendo coisas desnecessárias. Então é importante a gente entender o que é natural e o que é necessário para o homem, observando a própria realidade e, a partir da experiência humana, conseguir produzir uma sabedoria que leve o homem ao bem viver. Então a correta é a letra A. Questão 3. Após ter distinguido em quantos sentidos se diz cada um destes objetos, deve-se mostrar em relação ao primeiro como em cada predicação o objeto se diz em relação àquele. Aristóteles no livro Metafísica. De acordo com a ontologia aristotélica, letra A, metafísica é a filosofia primeira, porque é a ciência do particular, do que não é nem princípio nem causa de nada. Letra B, o primeiro dentre os modos de ser, ontologicamente, é o puro acidente, isto é, diz respeito ao que não é essencial. Letra C, a substância é princípio e causa de todas as categorias, ou seja, do ser enquanto ser. E letra D, a substância é o princípio metafísico, tal como exposto por Platão em sua doutrina. Bem, pessoal, essa letra A aí está meio errada porque não seria a metafísica a filosofia primeira, mas sim a teologia, o ponto de partida, o motor gerador de tudo seria o próprio Deus, uma causa dela mesma e que geraria todas as outras causas do mundo. A letra B, o primeiro entre os modos de ser ontologicamente é por acidente, está errado. Na prática, o modo de ser vai levar em consideração lá a relação com a substância, e letra C, a substância é princípio e causa de todas as categorias, correto? Ou seja, do ser enquanto ser. Então a alternativa correta dessa questão seria a letra C.
Questão 4. Na escola, Joana se queixava a uma amiga sobre um namorado que a abandonara para ficar com outra colega da turma. Tentando consolá-la, a amiga lhe disse que ela deveria se acostumar com isso ou então nunca mais tentar namorar, pois disse ela, os garotos são todos interesseiros. Deixando a dor de Joana de lado, poderíamos sistematizar o argumento da amiga da forma de um silogismo, tal como definido pelo filósofo Aristóteles da seguinte maneira. Todo garoto é interesseiro, a premissa primeira ou maior, ora, o namorado de Joana é um garoto, que seria a premissa segunda ou a menor, e a premissa terceira ou conclusão, logo o namorado de Joana é interesseiro, um exercício que nós fizemos lá na aula anterior. A respeito desse argumento e de acordo com as regras da lógica aristotélica, é correto afirmar que, letra A, o argumento é inválido, pois a premissa maior é falsa. Letra B, o argumento é válido, pois a intenção da amiga era ajudar Joana. Letra C, o argumento é válido, pois a conclusão é uma consequência lógica das premissas. E letra D, o argumento é inválido, pois a conclusão é falsa. Bem, pessoal, a gente viu lá quando foi falar sobre a lógica aristotélica que mesmo que um silogismo seja falso, tá certo? Um silogismo seja falso, ele pode ter lógica por trás dele. Se a gente vê aí no exemplo, há uma lógica por trás disso, então esse argumento seria correto, mesmo que a conclusão levasse a algo que é falso. Então a única alternativa que fala isso é a letra C. O argumento é válido, pois a conclusão é a consequência lógica das premissas, tá certo? Então quando a gente vai analisar segundo a lógica aristotélica, a relação entre os silogismos, a gente tem que entender se há ou não lógica por trás daquilo, mesmo que nos leve a uma conclusão equivocada, tá certo? E a última questão. Em sua obra Ética Nicômaco, Aristóteles propôs a ideia de que a virtude é a disposição para buscar um meio termo ou a justa medida entre o excesso e a falta em determinada conduta. Com base nessa afirmação e em seus conhecimentos sobre a obra de Aristóteles, assinala a alternativa correta. Letra A. Coragem é o justo meio entre a covardia e a temeridade. Letra B. Covardia é o justo meio entre a temeridade e a coragem. Letra C, temeridade é o justo meio entre a coragem e a covardia. E letra D, coragem, covardia e temeridade não são termos que se relacionam a ética. Bem, pessoal, bora colocar aí, imagine uma balança lá de um lado e do outro e o que estaria no meio para fazer o cálculo disso. A letra A fala, coragem é o justo meio entre a covardia e a temeridade. Então, de um lado nós temos a covardia, do outro nós temos o temor, o medo. Então, o ponto justo aí seria a coragem. Essa parece correta. Letra B. Covardia é o justo meio entre temeridade e coragem. Não, pessoal, eu acredito que covardia não seria o ponto, a média feita entre esses dois extremos. Letra C, temeridade é o justo meio entre coragem e covardia. Também não faz sentido você colocar temeridade como algo que está entre a covardia e a coragem. E letra D, coragem, covardia e temeridade não são termos que se relacionam à ética, muito pelo contrário, é uma relação direta à ética, segundo lá a obra de Aristóteles. Então aqui se aproxima de algo que faz sentido ou que possa se aproximar da lógica aristotélica e da ética aristotélica seria a letra A. Coragem é o justo meio entre covardia e temeridade. Dito isso, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a atividade, deixem um comentário que eu vou estar respondendo vocês assim que possível. E para a próxima videoaula eu quero que vocês façam a leitura do capítulo 4, tá certo? Que nós vamos estar discutindo lá no próximo vídeo. Desejo a todos uma ótima semana e até mais.